Bom dia, crianças! Tudo bem com vocês? Espero que tenham passado bem o final de semana, que estejam bem animados para a gente começar mais uma semana de aulas. Então, hoje, segunda-feira, nós iremos de língua portuguesa, tá bom? Como eu venho fazendo nas últimas semanas, cada dia da semana nós trabalhamos uma matéria para que vocês possam ficar mais focados no assunto do dia, para que não fique tudo misturado na cabecinha de vocês. Eu sei que em casa tem muitas coisas para se distrair, não é? Então, se a gente começar a misturar muito as disciplinas, as matérias, pode acontecer que não aprenda nada de nada. Então, é por isso que eu tenho focado uma disciplina por dia, para que vocês possam se concentrar bem no assunto falado naquele dia. Então, hoje nós iremos de língua portuguesa a partir da página 56, tá certo? Nós iremos falar hoje sobre verbo. Nós já falamos algumas vezes, mas nós iremos recordar. Então, vamos lá. Verbo é a palavra que indica fatos como uma ação, um estado, uma mudança de estado ou um fenômeno da natureza. Ele pode flexionar em tempo, então ele pode estar conjugado no presente, no passado ou futuro. E em pessoa e número. Pessoa é quando nós identificamos quem fez a ação. Eu, tu, ele. E também primeira, segunda e terceira pessoas do singular. E nós, vós, eles, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Só fazendo uma explicação melhor aqui, primeira, segunda e terceira pessoa do singular é quando existe uma pessoa só praticando aquela ação. Então, eu, ou tu, ou ele, são as três primeiras pessoas, primeira, segunda e terceira pessoas do singular. E nós temos quando mais de uma pessoa está praticando aquela ação, primeira, segunda e terceira pessoas do plural. Vamos a alguns exercícios, alguns exemplos para vocês entenderem melhor. Almoçaremos numa churrascaria. Por que o verbo almoçaremos está no plural? Então, primeira coisa, vamos entender por que almoçaremos é considerado verbo. Almoçaremos vem do verbo almoçar, quer dizer, é a prática de uma ação, está se fazendo uma atividade, está se fazendo alguma coisa. E por que no plural? Porque aqui, olha essa palavra, almoçaremos. Essa palavra nos faz lembrar de que uma pessoa só está para almoçar ou mais de uma pessoa, um grupo de pessoas. E eu estou incluída nessa ação, você que está lendo, está incluído na situação ou não? Ou são outras pessoas, você não está na ação? Então, tudo isso nós temos que analisar. Vou repetir a frase. Almoçaremos numa churrascaria. Por que esse verbo está no plural? Então, vocês vão ter que ver isso. É uma pessoa só ou mais de uma pessoa que vai almoçar na churrascaria? Lembrando que singular é quando é uma pessoa só. E plural é quando mais de uma pessoa vai praticar ou já praticou aquela ação. Vamos para a segunda frase. Quero couve e tutu de feijão. Por que o verbo querer está no singular? Então, quero é o verbo aqui da frase, vem do verbo querer. Quero couve e tutu de feijão. É uma pessoa só ou mais de uma pessoa que está querendo essa couve e tutu de feijão? É isso que vocês têm que responder. Está no singular por quê? Está no plural por quê? Lembrando que as respostas estão baseadas nessa análise, se é uma pessoa ou mais de uma pessoa. 3. Complete com a pessoa a que cada verbo está se referindo. Comi um lanche. Olha essa frase, comi
um lanche. Quem comeu um lanche? Eu ou outra pessoa? Então, vocês vão identificar. Se a resposta aqui é eu, vocês vão escrever só aqui eu. Se a resposta é ele, ou nós, ou eles, vocês vão definir aqui para colocar a resposta. Quem comeu o lanche? Olha a segunda frase. Fomos comer um lanche. Quem foi comer um lanche? Eu, nós ou eles? O que encaixa melhor nessa frase aqui? Eu fomos comer um lanche, fica certo? Nós fomos comer um lanche ou eles fomos comer um lanche? Qual é o correto? Vocês podem colocar aqui eu, nós ou eles. E a terceira frase, foram comer um lanche. Fica melhor eu foram comer um lanche, nós foram comer um lanche ou eles foram comer um lanche? É só de nós testarmos as respostas, nós já sabemos qual é o que fica melhor aos nossos ouvidos. E vocês aprendam da língua portuguesa. Normalmente, o que soa estranho ao nosso ouvido não costuma estar correto. O que fica estranho, normalmente, não está certo. Então, aquilo que fica melhor aos nossos ouvidos, que já parece correto no ouvir, é porque, na maioria das vezes, é o correto mesmo. Então, nada muito complicado aqui, não é? Vamos para a próxima página. Aqui nós teremos o exercício 4. Escreva o verbo de acordo com a pessoa indicada. Então, olha só. As crianças gostam de batata frita. O verbo aqui é o que está em vermelho e o que está grifado. Então, o verbo gostam vem, originalmente do verbo gostar. Como é que eu vou completar aqui o restante? Usando o mesmo verbo para completar todas as frases. Nós o que de batata frita? Nós gostam, nós gostamos, nós gostaram, nós o que? Eles, o que de batata frita? Eu, o que de batata frita? Ela, o que? Você, aqui é uma pergunta na última, você, de batata frita? Então, usem sempre o mesmo verbo para completar essas frases. O verbo vai modificar um pouquinho de acordo com cada situação. Com cada pessoa. Aqui, as frases estão iniciadas pelas pessoas, ou do singular ou do plural. Exercício 5. Pelas terminações verbais, podemos indicar as pessoas a que eles se referem. Então, vamos ver aqui. Não devemos exagerar nos doces porque causam cáries e provocam obesidade. Esse verbo devemos, qual é a pessoa que está regendo esse verbo aqui? Devemos. É eu, devemos, tu devemos, nós devemos, ele devemos, vós devemos ou eles devemos? O que fica mais correto? Então, vocês vão colocar aqui. Causam. Como é que esse verbo, qual é a pessoa que pode ter conjugado esse verbo? Vamos testar algumas pessoas aqui. Eu causam. Será que soa correto? Eu causam. Ele causam. Nós causam. Eles causam, parece que fica um pouco melhor aos nossos ouvidos. Já estou dando dica demais aqui. Vamos seguir. Complete as frases adequadamente com os verbos entre parênteses. Então, aqui nós teremos a frase com espaço para completar e no final o verbo que deve ser utilizado aqui. Só precisamos conjugá-lo para a frase ficar correta. Eu vou fazer a primeira e o restante vocês continuam. Eu estou
uma lasanha de berinjela. O verbo é fazer. O verbo fazer, como é que eu posso colocar nessa frase? Eu estou fazendo uma lasanha de berinjela. Entenderam como é que funciona? Eu uso o verbo que está entre parênteses para adequá-lo a cada frase que eu tiver aqui. Olha só, vamos ver o que a corujinha está falando. Variar a forma do verbo para indicar tempo ou pessoa é conjugar o verbo. Então, aqui, pessoal, esses verbos, quando eles estão com a terminação ar, er ou ir, a gente diz que eles estão no infinitivo. Eles não estão conjugados. E eles passam a ser conjugados a partir do momento que a gente adequa esse verbo à pessoa e ao tempo que estiver sendo colocado na frase. Tudo bem? Então, vamos ver se tem mais atividades aqui. Agora nós teremos 2 textinhos. Vamos lá então. A origem da feijoada. Que seria do Brasil sem o legado da cultura africana? Dificilmente seria mais colorido. Embora o Nordeste tenha sido a área que recebeu maior influência dos povos africanos, não há um só lugar no Brasil que não tenha recebido o legado da cultura negra. Hoje, a feijoada é servida em restaurantes de todos os estados brasileiros. E como surgiu a feijoada? Os senhores de engenhos comiam a carne de porco em suas refeições e davam para os escravos as partes que sobravam, como orelhas, pés, focinho e o rabo. Tudo isso era cozido no feijão preto e depois misturado com farinha de mandioca. Olha, pessoal, que interessante então, né? Os senhores de engenhos, que eram os grandes fazendeiros, eles não queriam dar nenhuma parte boa do porco para os escravos. Então, o que sobrava, o que eles não gostavam de comer, eles mandavam que se preparasse para os escravos. De que forma? Todas essas partes do porco misturadas com feijão preto. Os escravos misturavam, então, essa mistura com farinha de mandioca e comiam. E como que é um prato que a maioria das pessoas gostam? Tem pessoas que vêm de fora do Brasil para comer a legítima feijoada brasileira. Então, vamos para mais um textinho, olha só. Essa dica aqui é ótima e verdadeira. Ler é bom, isso mesmo, ler é muito bom. Além de nos divertir, ler nos traz informações, nos deixa um pouco mais sabendo das coisas. É tão bom nós sabermos das coisas, ficar por dentro do que está acontecendo ou já aconteceu, não é? Então, a leitura, ela nos ajuda a viver melhor, porque nós podemos ser cidadãos mais atuantes, saber melhor o que está acontecendo quando nós lemos. Todo esforço deve ser feito para que a leitura fique cada vez melhor. E um dia desses, alguém me perguntou: mas professora, como é que eu faço para ler? E eu respondi assim: a melhor maneira de ler é lendo. Mas como é que é isso? É isso mesmo. Quando nós estamos iniciando nossa vida escolar, nós vamos aprendendo as letras, as sílabas, vamos juntando as sílabas e formando palavras, das palavras nós vamos formando frases, das frases os parágrafos e dos parágrafos os textos, não é isso? Então, a partir do momento que eu já estou conseguindo formar as palavras, eu posso dizer que eu estou lendo. E como é que eu melhoro essa leitura? Com a prática. Então, ler é lendo. Quanto mais vocês tentarem ler, não importa qual tipo, qual gênero textual que vocês estão lendo, pode ser até mesmo uma receita, uma bula de remédio, uma reportagem, um rótulo de um produto, tudo é leitura. Vocês estão lembrados que nós temos também a leitura não verbal, não é? Temos os desenhos, os quadros, as figuras, onde não pode não ter nenhuma palavra escrita, mas nós conseguimos compreender
o que está desenhado, o que está querendo ser falado, ser transmitido, alguma mensagem transmitida, né, alguma mensagem por meio daquela figura, isso também é uma leitura, tá certo? Vamos então à leitura desse textinho aqui. Ele se chama Anedota. Antes de nós prosseguirmos, eu já vou explicar para vocês que normalmente uma anedota traz humor. A anedota a gente pode até trocar por piada, tá bom? Eu não sou muito boa para contar uma piada. Vamos ver lendo aqui se vai dar certo. O menino chegou ao mercadinho e perguntou ao dono: "O senhor tem rabo de porco?" "Sim, tenho." "Tem orelha de porco?" "Sim." "Tem pés de porco? Tem focinho de porco?" "Sim." É por isso que o papai disse que o senhor era um porco." Compreenderam? Então é por isso que esse texto é uma anedota, porque ele nos causa humor, graça. Nós temos vontade de rir, de sorrir quando terminamos de ler ou quando ouvimos alguém contar. Aqui é só mesmo para nós nos divertirmos, tá certo? Eu imagino, como foi comigo aqui, que vocês foram imaginando, né, a cena do menininho chegando ao mercadinho e fazendo essa piada com o dono. Agora nós temos uma atividade onde nós iremos aliar língua portuguesa com arte. Pesquise as obras de Tarsila do Amaral e tente reproduzir uma delas. Se preferir, use tinta guache ou aquarelável e uma tela ou papel cartão. Pessoal, aqui são sugestões, tá? De sugestões de materiais, de quais as técnicas que vocês podem colocar aqui. Mas é uma sugestão, de repente não tem essas coisas em casa, sem problema, vai fazer aqui mesmo, nesse espaço. E eu gostaria de ver como ficarão esses desenhos. Pode não ser para amanhã, pode ser para daqui mais uns dias, tá? Aí vocês vão se organizando em casa. Mas eu gostaria de estar vendo conforme vocês vão produzindo essas telas. Gostaria muito de ver, tá bom? Como é que vocês vão fazer então? Vai pesquisar as obras de Tarsila do Amaral. Se vocês colocarem lá no Google obras de Tarsila do Amaral e for no resultado imagens, vão aparecer as obras da Tarsila. Vocês podem escolher a que vocês mais gostarem, coloca o celular aberto com a imagem e vai desenhando aqui na apostila. Procura reproduzir o desenho e procura também reproduzir as cores que ela utilizar na tela. Nós temos aqui o símbolo de conexão digital, que é quando eu digo para vocês que esse símbolo faz, quando ele é lido, ele nos direciona para um link que vai ter a ver com o assunto que está sendo tratado aqui. Eu vou tentar fazer como é que funciona isso aqui. Só que para ler esse código que chama QR Code, vocês precisariam ter instalado no celular um leitor desse tipo aqui de imagem, tá? Eu tenho aqui no meu celular um leitor de QR Code. Eu vou tentar dizer para vocês, colocar aqui para onde que vai direcionar esse link. Eu vou baixar a câmera aqui. Por aqui vocês estão vendo a minha tela do celular, não é? Então eu vou aqui nos meus aplicativos e vou encontrar o leitor aqui, ó, QR Scanner. O meu não é esse. Peraí. Não é este. Peraí, pessoal. Deixa eu diminuir mais essa câmera para eu achar. Eu acho que aquele lá vai ler também, mas era outro que eu tava procurando. Não, vai ser esse. Será que eu desinstalei? Vamos tentar esse aqui, QR Scanner. Vamos ver se ele lê. Aqui. Então, olha só, tá?
tem essas 4 flechinhas aqui, que é para a gente colocar o símbolo aqui dentro desse espaço. Então, vamos lá. Nossa, nem bem cheguei perto. Vocês viram? Vamos voltar aqui. Mal eu cheguei perto do símbolo, já leu.